E aí, galera, voltei. Agora vamos ver aquele segundo tipo de sucessão ecológica, que são as sucessões secundárias, beleza? Então assim, para começar, ó, sucessão secundária é quando você tem a transformação de um ecossistema em outro, beleza? Lembra que a primária você forma um ecossistema a partir do zero, a partir de um ambiente inóspito. Na secundária não, na secundária você tem um tipo de ambiente que depois é transformado em outro por diferentes tipos de ação, que a gente vai ver alguns exemplos, tá? Então assim, se você já tem um ambiente inicial, não tem pioneiro, tranquilo? Então o processo já se inicia com o local habitado. Então se não tem pioneiro, não tem ecese, tá? E aí no final o que você vai ter é o equilíbrio, tranquilo? Bom, olha só, se não tem ecese, o processo começa com as séries. E aí essas séries, elas não têm, como acontecia no caso da sucessão primária, elas não têm um padrão. Por quê? Se você começa com alguém, quem é esse alguém? Não sei, pô. Ele pode ser um ecossistema de alta diversidade, pode ser um ecossistema de baixa diversidade. Então eu vou dar um exemplo aqui de uma situação corriqueira. Imagina, por exemplo, que um cara tem um sítio, um local que ele usava para poder fazer uma plantação, né? Então existia lá uma floresta, um trecho de Mata Atlântica, por exemplo, no sítio dele, que ele desmatou para poder fazer o cultivo dele, beleza? E aí você tem lá a floresta margeando a plantação, e aí aqui o ambiente dele, né, a plantaçãozinha dele abandonada. Ele resolveu que aquela plantação estava dando prejuízo e falou assim, vou largar esse troço de mão e vou deixar qual é, deixa ver qual é. E aí, aos pouquinhos, aquela plantação vai virar um matagal, né? Começam a surgir umas gramíneas de maior porte, começa o ambiente a ser invadido por pragas, por insetos, por lagartas, e o que quer que seja. E à medida que o tempo está passando, você deixa de ter a plantação e já começa a ter uma vegetação mais arbustiva, né? Um aumento de diversidade constante, sacou? Até você chegar naquele estágio final das séries lá e tal, em que você tem, né, uma floresta inicial. E aí, de novo, assim como acontecia na sucessão primária, nesse caso aqui que eu estou falando, normalmente são espécies adaptadas a ambiente seco, sacou? Tem maior exigência por iluminação. Eu gosto muito de muita luz, porque o ambiente, afinal de contas, era um ambiente com plantas muito mais baixas, né? Então, quando eles começam a crescer, eles precisam de muita luz, beleza? E aí, no final, o que você tem é uma comunidade clímax de alta diversidade, como acontecia antes, beleza? E aí lá no clímax, assim como acontecia lá na sucessão primária, você vai ter uma sucessão, né, um estágio em que você tem equilíbrio entre o que é produzido e o que é consumido. Bom, aí eu vou te dar alguns exemplos de sucessão. Um outro exemplo está aqui, quando você tem um lago, né, e esse lago ele vai sendo aos pouquinhos assoreado. Então imagina, por exemplo, o lago está em equilíbrio, né? Você tem várias espécies lá de peixes, de moluscos, crustáceos lá dentro do lago, né? Tranquilamente. E aí, à medida que o tempo vai passando, os sedimentos, né, que se acumulam e são transportados pela chuva, vão indo para o fundo desse lago, e aí a profundidade do lago vai diminuindo. Se a profundidade do lago vai diminuindo, você vai começar a ter plantas que crescem e começam a sair da água, sacou? Outros animais começam a ser atraídos por ali, a diversidade começa a mudar aos pouquinhos, tá? Então a diversidade original começa a diminuir, uma nova diversidade vai aumentando, e à medida que o tempo está passando, aquele lago vai começar a virar um charco, um brejo, um pântano, até eu chegar a um ponto em que eu tenho aquele lago que foi completamente assoreado, já virou uma campina, e aquela campina deu origem a uma nova floresta lá no clímax, né? Que a vegetação ao redor ocupou o lago inteiro. Então, nesse caso aqui, o que foi que aconteceu? Você tinha um ambiente de alta diversidade, que era o lago. À medida que o tempo foi passando, a diversidade original do lago vai diminuindo e uma nova diversidade começa a aumentar, até que eu chego no clímax de novo. Então, são situações diferentes da sucessão primária, né? Esse tipo de sucessão ele acontece naturalmente, mas ele pode ser consequência da ação do homem, né? Como foi o caso, por exemplo, de locais que sofreram de desmatamento. Ó. Essa área tinha sido totalmente desmatada, né? Em 1990, olha lá, ela estava completamente devastada ali, beleza? E aí depois de bastante tempo, a vegetação original e que estava em volta dela começa a ocupar aquela área desmatada e recupera tudo, entendeu? Então nesse processo de sucessão você tem o aumento de diversidade até você chegar no clímax, sacou? Um outro caso que pode acontecer aqui, ó,
perdão, essa situação, né, de aumento de diversidade, ela pode ter ajuda do homem, como por exemplo em casos de reflorestamento, sacou? Naquele caso anterior, você teve a participação do homem no desmatamento. Nesse aqui, você pode ter tido, sei lá, uma área que foi devastada por conta de um deslizamento de terra, né? E aí o homem vai e começa a replantar mudas, né? Fazer um processo de reflorestamento, tá? Então isso também é considerado sucessão secundária, beleza? Ó, como eu tinha falado antes, os vegetais que iniciam, que quer dizer, estão finalizando as séries, né, já começando a entrar no clímax, normalmente são plantas que gostam de muita luz. E aí eu estou marcando aí no desenho, na foto, perdão, um tipo de árvore que é comum aqui nas nossas florestas, que é a embaúba. Ela adora luz, ela adora luz. E aí, tipo, quando o ambiente está entrando em estágios finais de sucessão, elas estão dominando a paisagem. Você olha longe, você vê várias delas. Por quê? Porque elas crescem muito rápido na presença de mais luz. Só que elas têm um limite de altura. Então, quando as outras árvores começam a crescer e ultrapassar a altura dela, fazem sombra. Fazendo sombra sobre elas, elas começam a morrer. Então, se você olha uma floresta, uma área de floresta, e encontra muitas dessas embaúbas, isso significa que ela é uma mata secundária, entendeu? Que ela é uma mata jovem. Agora, quando você olha para a vegetação e você vê poucas delas, e aí normalmente elas ficam consideradas, ficam restritas às bordas da floresta, onde você tem uma iluminação maior, aí isso tem mais chance de ser uma floresta primária, que ainda não foi tocada, não sofreu nenhum tipo de devastação, sacou? Bom, aí um outro caso diferente, né, de sucessão secundária é o caso da desertificação. Na desertificação, você vai ver a diversidade diminuindo. Então, por exemplo, no caso aqui, essa é uma foto da savana africana, né, recebendo uma quantidade grandona de areia do deserto do Saara. Né? Essa foto dá bem para ver, isso aqui não é uma névoa, isso é tipo areia mesmo levada pelo vento. E aí essa areia começa a aumentar a permeabilidade do solo, dificulta a absorção de nutrientes pelas plantas, porque a água bate, sai escorrendo, levando tudo, entendeu? Aumenta a amplitude térmica do local durante o dia, porque a areia esquenta muito, entendeu? Então ela vai modificando a paisagem, vai soterrando aquela área ali, e aí a diversidade vai aos pouquinhos diminuindo, sacou? Tem uma parada muito legal que está sendo feita lá na África, pô, isso juntou 11 países, né? Eles têm montado um esquema chamado Corredor Verde, ou Muro Verde, sacou? Essa área aqui toda, ó, é uma área que foi plantada por eles, ela tipo, se estende por vários quilômetros assim, né? E ela impede que a areia do deserto do Saara passe para a savana, sacou? Esse muro verde aqui vai bloqueando a passagem da areia trazida pelo vento, e aí protege essa área aqui, protegendo a galera. Está tendo um movimento forte de migração, né, de refugiados até daqueles moradores dessas áreas por conta dos processos de desertificação, entendeu? E detalhe, as areias do deserto do Saara, elas viajam centenas de milhares de quilômetros, assim, tipo, chega a areia do deserto do Saara na Amazônia, e o que não deixa invadir é justamente um muro de árvores da floresta, sacou? Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou continuar produzindo mais vídeos. Esse assunto de sucessão ecológica encerra por aqui. Depois eu vou voltar com vídeos falando sobre biomas. Beleza? Valeu, galera.